O assunto da nossa reportagem preocupa médicos, farmacêuticos, até mesmo o próprio consumidor. Para explicar este fenómeno que acontece todos os dias no país, com foco aqui na cidade da Praia, vamos começar por este pequeno esquema. Este gráfico indica-nos o caminho certo a seguir, desde a produção até chegar ao consumidor. A Infarma faz a produção de alguns medicamentos, mas atenção, quando não são produzidos no país, são importados pela Improfac e a mesma faz a distribuição às farmácias, onde que depois são vendidos por pessoas preparadas aos consumidores. Posto isto, nas farmácias também é possível encontrar tipos de medicamentos que não precisam de receita médica, denominados de venda livre, como é o caso desses aqui. Mas é claro, são autorizados pelo Sistema de Saúde e pela Direção-Geral das Farmácias. Mas há pessoas que desafiam a lei, os mercados formais, até mesmo o próprio consumidor, para poderem vender medicamentos nesses espaços de forma ilegal, colocando em risco a saúde pública. É neste contexto que estivemos em conversa com a diretora da Inspeção-Geral das Atividades Econômicas, onde realça que, na maioria dos casos, são medicamentos comprados a retalho nas farmácias. Muitas vezes as pessoas vão à farmácia, compram esses medicamentos e vão revender. Pronto, a venda de paracetamol e ibuprofeno não é restrita à receita médica. Então, dali a sua propagação na venda em lojas e venda ambulantes. Há uma fuga, sim, todos sabemos. Não conseguimos dizer o foco é aqui ou dali sai a fuga, mas é um trabalho que ainda precisa ser feito. Por conseguinte, ao consumi-los, correm o risco de ser diagnosticada uma ou outra doença, como nos explica esta farmacêutica. Por eu usar determinado medicamento em mim, pode ser que seja necessário, beneficioso, e em outra pessoa, por uma doença que ele apresente, que seja desconhecida, podem então reagir de forma a prejudicar a saúde. Andando pelas ruas da cidade da Praia, é possível constatar a venda de medicamentos sem receita médica. A compra e venda desses produtos é comum no mercado do centro da cidade, mas principalmente nas redondezas do chamado Sucupira e no interior da ilha de Santiago, mais concretamente no mercado da Somada. Em uma entrevista à Record TV, a presidente da Agência de Regulação Farmacêutica e Alimentação disse que a referida entidade tem vindo a trabalhar para minimizar este problema. Foram identificados os locais onde se praticam com mais incidência a venda ilícita dos medicamentos. A Ilha de Santiago lidera a lista com maior número de venda, correspondendo a 35,4%. Depois segue a Ilha do Maio com 31,8% e São Vicente com 24,2%. Com base nos resultados apresentados pela ARFA, São Nicolau é a ilha com menor taxa de venda ilegal de medicamentos. Em média nacional, 25,6% da população adquire medicamentos fora do circuito legal. Um resultado preocupante que precisa ser analisado para destacar de uma vez por toda essa situação. Por parte da população de Cabo Verde ainda não há uma compreensão clara do que é o medicamento e, sobretudo, não existe a percepção do risco associado à utilização de medicamento. Existem situações patológicas onde o paracetamol não deve ser usado. Por exemplo, pessoas com problemas hepáticos também, porque ele pode prejudicar mais o fígado. Os alcoólatras, por exemplo, devem evitar, em caso de necessidade, de usar esse tipo de analgésico e utilizar outro. Sendo uma questão tão crítica de se lidar no país, muitas pessoas não quiseram falar sobre o assunto e as que quiseram dar a cara, assumiram os seus atos e comentaram sobre esse problema. E às vezes ainda tenho dor na cabeça, ainda compra, vão aí ao hospital, ainda compra. Mãe, já costuma comprar quem toma. Se não está bem de sangue, não está raro para não vir, não está bem. Muita alguém que passa para ali que está compra, amigos, conhecidos, tudo. Como na farmácia, às vezes é mais caro. Essas pessoas que vendem os medicamentos estão conscientes que estão a infringir a lei e a colocar em causa a saúde do consumidor, pois apenas os médicos podem explicar aos pacientes qual é a dosagem a tomar. Uma recomendação que é depois reforçada pelos farmacêuticos no momento da venda dos medicamentos. Que é CAPS, paracetamol, que é os remédios, você vende na rua. Sempre está comprando remédio quase toda semana, quase todo mês. Está vindo de faixa.
Onde que está compra? E então minha amiga ele está compra e a amoxicilina ele está comprando na farmácia. Que ele um caixinha assim que está tendo a vez 30 gramas, 20 gramas. Sim, que está bem em condição. Começando com a colega na Yalário ali. Mas através de que as necessidades que se tem, às vezes as pessoas em risco. Que o indivíduo consuma medicamentos para doenças que não são propriamente aquelas que ele precisa, que consuma medicamentos que podem reagir com outras substâncias, alimentos ou outros medicamentos também. A IGAI, entidade que faz a inspeção das atividades econômicas, fez a cassação de alguns produtos nesses últimos tempos. Nessa apreensão, como nos relata a diretora-geral, consta medicamentos de uso humano e veterinário, que ronda aos 600 contos. Ora veja. Estes são suplementos cujo rótulo faz menção mesmo à terapêutica, daí a sua apreensão. De acordo com os vendedores, esses medicamentos eram para o consumo próprio ou também para os funcionários. Mas como podemos deparar aqui, há uma grande quantidade desses medicamentos. Podemos dizer que há mais de 10 desses medicamentos repetitivos. Então isso quer dizer que não eram para o consumo próprio, pois não? Exatamente. Alguns deles estavam expostos mesmo à venda, mas medicamentos como, por exemplo, o Advil e os antiácidos, alegavam que era para o consumo próprio. Os rótulos dos suplementos não devem ter menção de dizer que esse medicamento cura a diabetes. Qual é o risco ao consumir este tipo de medicamento? É assim, são medicamentos expostos à venda num local onde não existe um profissional capacitado para informar as pessoas do risco, dos benefícios, mesmo da toma desses medicamentos, da dosagem certa, na hora certa. A prevalência de medicamentos falsos é maior em países onde a legislação reguladora e a sua implementação são mais fracos, como é o caso de Cabo Verde, que não existe uma lei que criminaliza a venda de medicamentos. Segundo o Ministro da Saúde, estão a trabalhar neste sentido para adotar medidas de intervenção dadas à realidade do país. Nós temos atuado, portanto a ARFA tem a sensação, a Direção-Geral da Saúde também tem atuado sobre isso, mas é evidente que há todo um trabalho também de informação da própria população em relação à compra de medicamentos de uma forma ilegal. O acesso aos cuidados de saúde em Cabo Verde sem dúvida é dos mais fáceis que existe. Mas agora a pergunta que fica é: o que leva o consumidor a comprar nos mercados informais? A resposta que obtivemos é que o indivíduo pensa que comprar nas farmácias fica mais caro do que comprar um medicamento na rua. E a presidente da ARFA frisa o seguinte: é que é uma falsa noção de que o medicamento é mais barato. O medicamento é sensivelmente vendido ao mesmo preço. O que acontece é que a pessoa não compra toda a embalagem, compra medicamentos de forma unitária. A presidente da ARFA acrescenta dizendo que este assunto deveria ser incluído nos currículos escolares, de modo a sensibilizar as pessoas a não consumirem medicamentos ilícitos. O comércio ilegal de medicamentos é um desafio cada vez maior para as autoridades e um perigo para o consumidor. Normalmente a venda só acontece porque a procura é muita e logo o número de vendedores só faz aumentar.